Olá, muito boa noite, meus queridos. Estou aqui a gravar este vídeo para vos mostrar como é que então vocês poderiam ter feito o primeiro exercício, que é talvez aquele que vai ser o mais difícil no geral para vocês, porque vocês estão-se aqui a habituar a estes novos conceitos que eu vos estou aqui a ensinar, embora já tenham feito isso em outras aulas. Eu vou só meramente aqui gravar a minha tela, não vou estar a gravar a minha câmera nem nada, porque o intuito aqui também não é esse, o intuito é que vocês possam ver efetivamente o que é que eu vou fazer, ok? Como podem ver aqui, eu vou criar já aqui o frame, o primeiro quadro. Coloquei esta linha aqui em baixo para poder ser o meu chão. Eu já vou desenhá-la aqui, ok? E então vou criar aqui aquilo que será o meu primeiro quadro. Vou só dar aqui o número 1, ok? Aqui deste lado, como vocês podem ver. Vou tentar só fazer aqui aqui um corte que é para poder escalar, para isto ficar ligeiramente maior aqui para vocês. Ok? Acho que a partida ele vai cortar assim, mas pronto, não faz mal. O importante é vocês apanharem bem aqui esta parte do desenho. Pronto. Então, eu vou começar por desenhar aqui um frame que vai ser o meu chão. Vou-lhe chamar mesmo aqui de chão. E vou vir aqui, eu não sei qual é atualmente o brush que eu tenho selecionado, é este aqui. Ok? E vou vir aqui de uma forma muito, muito subtil, com a Pen Tool, lado direito do rato, Stroke Pad, e tenho aqui o meu chão, que será a minha guia de orientação de onde a bola vai bater e por aí fora, ok? Posso depois utilizar a bola para bater mais abaixo, como se isto fosse aqui a linha da parede, mas isso, enfim, eu já vejo como é que eu vou fazer isso. Então, basicamente a primeira coisa que nós temos de fazer aqui é perceber exatamente qual vai ser o arco da nossa animação. Como a minha ideia aqui é querer fazer com que a animação ela tenha um loop infinito, portanto eu vou querer que ela comece num frame e termine num frame ligeiramente antes do primeiro frame, que é exatamente para isto ficar num loop consecutivo. Então, basicamente eu posso dizer que a minha animação vai fazer mais ou menos isto aqui, ok? E vai vir depois para aqui. Talvez aqui o facto dela ficar assim tão longe uh, vai depender sempre do número de frames que eu venha a utilizar, porque lembrem-se que quantos mais frames eu utilizar, mais longa será a animação, mais tempo eu terei de animação. Portanto, eu vou utilizar aqui isto como guideline, ok? Eu vou utilizar isto aqui como guideline exatamente para poder ter aqui uma linha de orientação daquilo que eu quero que seja a minha animação. Bem, então, para poder trabalhar aqui, eu posso trabalhar de várias maneiras. De forma a facilitar a minha animação mais ainda, eu posso já pré-definir mais ou menos quantos quadros é que a minha animação vai ter e posso ou fazer aqueles traços como eu vos expliquei em aula, ou então vir aqui e mais ou menos na mesma distância, um do outro, por exemplo, vamos supor que eu ponho aqui nos 136. Eu vou fazer isto agora aqui um pouco a olho, mas vocês vão entender. E agora vou começar a delinear aqui, mais ou menos. E então, o que vai ficar aqui no meio vai ser as minhas bolas da animação, ok? Da bola a saltitar. E portanto isto vai-me dar aqui a possibilidade de eu poder perceber mais ou menos quantos frames é que eu vou precisar para fazer com que a bola bata ali embaixo, ok? Então, como vocês podem ver, eu estou a fazer isto meio ao olho, também não precisa ser exatamente milimétrico, a menos que vocês estejam a fazer uma animação muito detalhista, mas vocês conseguem perceber mais ou menos que em princípio eu vou bater aqui com o mesmo número de frames, tanto de um lado como do outro, ok? Lembrando sempre que aqui a ideia, como eu quero que parecer que ela entre de um lado, saia do outro e volte a entrar deste lado, portanto a lógica vai ser aqui, como podem ver aqui eu falhei aqui um pouco as medidas, mas acredito que foi deste lado. Eu posso puxar isto aqui um pouco mais para tentar compensar. Mais ou menos aqui, pronto. Então eu tenho aqui as minhas animações. O facto de eu fazer isto aqui assim vai ser um bocado chato, por uma razão bem óbvia que é, eu depois vou ter que tirar estas linhas todas, mas isto, quando eu estou animado dentro do Photoshop, torna-se bastante útil. Então, depois de eu ter feito isto e tendo em conta que eu quero que a minha bola entre em cena, o primeiro quadro deve ser sempre em branco, ok? Então, eu vou simplesmente chegar aqui, vou deixar agora aqui as guidelines mas depois no fim posso apagar isto aqui para facilitar o meu trabalho. E vou então vir aqui ao frame 1
Eu podia aqui até aumentar aqui a quantidade de tempo. Até vou fazer aqui uma coisa, vou aumentar ainda mais. Vou só vir aqui, desselecionar. Ok, vou-lhe dar aqui mais uns 3 frames, que é para ele ficar aqui com uns 4 frames em branco, antes dela voltar a entrar em cena. Portanto, no quinto frame é que eu vou ativar aqui a Layer 1. Tecnicamente eu ainda não vejo nada, porque a minha Layer ela não tem efetivamente nada. E portanto, neste sentido, agora é que eu vou começar a desenhar aqui uma bola. Bem, eu posso aqui muito bem vir aqui desenhar uma bola à mão, mas porque é que eu vou estar a fazer uma bola um pouco mais rudimentar, se eu tenho a possibilidade de fazer aqui uma bola mais bonitinha, ok? Para que eu consiga fazer esta bola mais homogénea, eu posso carregar no Shift e lado direito do rato, lado esquerdo, desculpem, e arrastar, ok? Depois dar o Ctrl T, onde eu posso, por exemplo, pintar esta bola, ou fazer simplesmente um círculo à volta, ok? E agora vou colocá-la aqui para baixo. Tentar sempre, tendo em conta que eu fiz esta divisão, vou tentar sempre centralizar a bola entre estas divisões. Bem, como eu aqui, para já, neste momento, eu não tenho qualquer tipo de intenção de trabalhar um arrasto da esfera, porque tecnicamente ela já vem no ar, portanto isso já não aconteceu. A única coisa que eu quero é fazer-lhe aqui um squash and stretch quando ela bater no chão e esticar novamente, porque ela depois lá em cima vai se manter uniforme, ok? Então, basicamente aqui nestes frames eu não tenho nada, ela entra a cena aqui neste frame. Eu se quisesse aqui poderia efetivamente achatá-la, mas não o irei fazer, ok? Vou criar aqui um novo frame, simplesmente vir aqui a este frame, desativar a Layer 1 e fazer uma cópia deste frame. Porquê é que eu faço isto, malta? Eu faço isto por uma razão muito simples, porque isto facilita e muito o meu trabalho de andar a selecionar e desselecionar layers ao longo da minha animação da timeline. Porquê? Porque quando eu venho para aqui, para o quadro 6, e desativo a Layer 1, quando eu a copio, porque eu vou querer fazer aqui uma réplica da Layer 1, mas no frame a seguir, automaticamente o frame 2, que agora passou a ser o frame 2, ele passa a estar desselecionado em todos os outros frames. Então isto facilita muito o meu trabalho de eu andar aqui a selecionar e a colocar o frame e desativar a layer e por aí fora, ok? Então, de certa maneira, eu agora só preciso vir aqui e ativar o layer 2 e fica só ativo aqui os layers que eu quero. Pronto, agora aqui posso arrastar mais uma vez a bola para a frente, vou usar aqui as setas para tentar deixar a bola sempre centralizada com a minha linha. Ok? Mais uma vez, vou copiar e agora reparem naquilo que eu estava a dizer. Podem ver aqui, ela está selecionada, mas tecnicamente esta daqui será o frame, ou será o quadro do frame 6, certo? Então, ou seja, aqui está o 1, aqui está o 2, aqui supostamente estará o 3. Para que eu não tenha de estar a fazer aqui, ó, se eu agora replicar isto, reparem no que é que acontece. Aqui e aqui, os dois frames estão ativos. Lógico que nesta situação não tem problema, são apenas dois, mas imaginem isto replicado por vários frames. Então, para facilitar um pouco o meu trabalho, eu primeiro, na Layer 7, desativo o 3, copio aqui em baixo, ou dou Ctrl+C, Ctrl+V, também dá, Ctrl+C, Ctrl+V, e depois é que eu torno novamente visível. Assim isto permite que eu já não tenha, estão a ver, que eu tenha de andar aqui a desselecionar as coisas. Pronto, agora venho aqui, mais uma vez, coloco aqui a bola mais abaixo, ok? E, mais uma vez, vamos repetir a mesma etapa. Este é bastante simples, este processo aqui. 4, copiar. Acredito que eu acho que me enganei agora aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos só puxar isto aqui mais para baixo. Mais para o lado, digo. Para o frame 9. Desativo. 5. Eu sei que é um bocado estranho porque eles estão aqui com números diferentes. Eu podia até ter tirado isto daqui e colocar aqui mais segundos em baixo, mas eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro trabalhar com os quadros mesmo, porque assim eu estou a trabalhar com exatidão e torna tudo muito mais fácil. Pronto, aqui no 9 eu vou então colocá-lo aqui mais abaixo. Ok. E, mais uma vez, vamos replicar. Oi, espera, já ia fazer a geneira. 6. E aqui está. Aqui, nesta curva de acentuação, e depois eu posso melhorar esta animação. Eu vou-vos mostrar a animação sem ter tanto este esticar e encolher. Mas aqui nesta parte da curva da animação, eu podia ter aqui uma vertente
onde eu fazia com que a bola estivesse esticada na descida, ok? Mas eu optei por não fazer isso para já, ok? Pronto. Agora vem o frame que vai complicar um pouco a nossa vida, por uma razão simples. Reparem numa coisa, tecnicamente aqui, este frame seria o frame em que a bola toca no chão, certo? Mas como eu quero usar, como eu disse há bocado, o impacto da bola no chão para literalmente modificar o material da própria bola, quando ela vem aqui, ela primeiro vai ter de ter um frame do impacto, ou seja, um frame do toque, e só depois é que ela pode ter a reação ao chão, porque não é a bola chega aqui e já fica encolhida, não. Ela primeiro tem de ter o momento exato do toque e depois é que vai ter o momento em que ela sofre com o impacto do toque, ok? Isto vai fazer com que a animação fique mais interessante, porque nem na própria vida real as coisas, assim que tocam em algo, sofrem uma reação. Ela primeiro toca e depois é que vem a reação. A mesma coisa que nós, por exemplo, andarmos à pera, como costuma dizer, né? Andarmos aqui, dermos socos ou partirmos ou batermos em alguma coisa. Primeiro nós batemos e depois é que sentimos a dor. E a lógica aqui é exatamente a mesma. Portanto, primeiro ele aqui bate e neste frame o que eu vou querer fazer, eu vou querer modificar a shape do próprio objeto para fazer com que ela fique ligeiramente encolhida. E eu até vou brincar aqui um pouco com isto. Vou trabalhar aqui o meu warp para fazer com que ela fique literalmente aqui toda esparramada no chão. Ok? Certo? E agora posso até vir aqui, encolher um pouco mais. Ok. Dou Enter. Pronto. Não ficou exatamente como eu queria, não é? Porque isto é sempre aqui, como eu estou a trabalhar com formas geométricas, não estou a trabalhar com desenho à mão. Fica sempre mais difícil, mas podemos ainda vir aqui trabalhar um pouco mais. Eu podia ter tirado esta linha daqui para facilitar aqui o meu trabalho, que eu já tenho aqui a linha de referência. Ok? Eu até vou fazer aqui uma coisa. Eu não vou colocar a tocar diretamente em cima da linha. Eu vou vir aqui e vou mexê-lo um pouco mais para baixo. Porquê que eu não vou fazer isto? Porquê que eu vou colocar? Por causa depois da sombra. Se eu fizer aqui a sombra depois, eu teria aqui um problema, e então eu não vou fazer isto. Eu vou vir aqui e vou colocá-la aqui a ficar achatada, basicamente aqui. Só para depois eu poder, porque no enunciado do exercício pedia também para desenharmos a sombra. Então, basicamente que eu tenho uma bola que acontece isto, isto, e depois ela fica achatada. Lógico que isto não está a 100% como devia de estar, porque a lógica seria que ela nunca sofre o impacto no sítio onde ela exatamente tocou no chão, porque ela, como vem em deslocação, tecnicamente a lógica demandaria que eu, desde este frame, eu a puxasse sempre um pouquinho mais para a esquerda. Para quê? Que é para quando ela tocar no chão. Estão a ver a facilidade que é de eu agora ter aqui as coisas selecionadas automaticamente. Quando eu arrasto o elemento, ela já está ali. Quando ela toca ali no chão, ela vai tocar no chão ligeiramente mais aqui. Estão a perceber? Ou seja, quando ela está aqui, ela... Estão a ver? Ó, ela está aqui, espalmei se calhar demasiado, mas já conseguimos perceber aqui, só nestes 12 frames, que temos aqui alguma coisa que acontece. Estão a ver? Só que pronto, ela depois agora ali desaparece, se calhar também espalmei demasiado, exagerei se calhar um pouco demais, mas já vamos ver como é que isto acontece a partir daqui. Bem, depois eu posso vir aqui então, reparem que o facto de ela ficar ligeiramente mais deslocada faz uma diferença brutal na própria animação. Porque nós, quando existe um objeto que toca no outro, o sítio onde ele vai espalmar, a menos que seja um objeto com material muito duro, o sítio onde ele vai espalmar ou vai sofrer o impacto é sempre ligeiramente mais para lá do sítio onde ele tem o impacto, ok? Então, tal, ele faz aqui, ok? E agora vamos passar para o próximo frame. Vamos pôr aqui o 9. E agora, quer dizer, na verdade eu não devia ter copiado o 9. Eu vou copiar o 7 porque é o momento antes onde eu tenho a bola numa forma geométrica boa, não é? Sem estar deformada. Que é para eu poder o quê? Para eu poder agora aqui utilizar um pouco da lógica do stretch, né? Para esticar a bola novamente. Então o que é que eu vou fazer? Aqui como ela já não está propriamente a tocar, ela ainda estará a tocar no chão aqui, né? Mas aqui ela já está
mais esticada. Portanto, ela aqui já vem bater no chão e aqui já vai esticar novamente para cima. Depois de ter sofrido o impacto, ela vai esticar novamente para cima. Eu não sei se isto vai ficar muito bom, mas vamos ver. Eu também acho que exagerei ali um pouco na própria animação. Pronto, agora o que acontece? Durante um determinado período de tempo, a própria esfera, a própria bola, ela vai ter vai ter ainda sofrer aqui com o impacto que ela teve aqui no chão. Então, de certa maneira, ah, de certa maneira, eu aqui vou ter de ainda deixá-la um pouco deformada neste processo. Quando ela vem aqui para cima, até posso rotacioná-la ligeiramente. Agora, como é óbvio, ela já não vai estar aqui, já vai estar aqui, mas eu posso deixá-la aqui encostada mais a esta, que é para não ficar muito distante, a menos que eu queira que ela agora salte rápido, ok? E então, eu dou o Enter, faço mais um frame, venho aqui, desativo. Agora não quero copiar este, eu vou copiar novamente aqui o set, que era o último que eu tinha aqui com uma boa formação da bola, ok? E vou colocá-lo. Ora, aqui estava aqui e vou colocá-lo aqui. Ok? Porque ela tecnicamente depois volta à forma original dela, não é? Aqui talvez este frame ela tenha ficado muito deitada, não é? Tenho que tentar seguir aqui a orientação da própria linha para fazer sentido. Ela depois voltar aqui a ficar alinhada. Pronto, e agora a lógica daqui é basicamente a mesma. Eu vou prosseguir aqui com isto. Passo daqui. 12. Vamos tentar aqui manter aqui um pouco a modulação, a posição. E para aqui. Não tem de ser exatamente no mesmo sítio, não é? Porque a linha acaba de ser um pouco relativa. É só, como o próprio nome indica, uma orientação, ok? E agora daqui, pronto, ela passa para aqui. E daqui agora vamos passar para aqui. E pronto, e aqui eu posso dizer que este será o último frame que ela estará visível. E depois ela vai desaparecer. E eu nem preciso me preocupar em fazê-la desaparecer, porque automaticamente ela vai desaparecer, porque isto vai voltar a dar o loop, por isso é que eu tinha feito. Então, isto é o que nós temos para agora. Deixa eu ver como é que isto ficou. Não ficou de todo uma coisa má. Aqui talvez a parte do espalmado podia ter ficado menos exagerado. Ok, eu podia, agora vai ser difícil trabalhar isto aqui, mas eu podia vir aqui e esticar um pouco mais para cima para ela não ficar tão espalmada. Então se calhar já não fica tão agressiva, já não fica tão agressiva. Pum. Mas depois lá está, agora como eu espalmei pouco, agora parece que ela só bate na parte de baixo. Portanto é um bocado aqui. Isto desenhado à mão às vezes fica mais fácil. Ei pá, pera, agora estou a apagar aqui os frames. Espera, deixa-me lá aqui. Opa. Já não vai deixar fazer mais. Não faz mal. Então, eu refaço isto aqui rapidamente. E pronto. Basicamente aqui no batimento da bola, talvez o facto dela ter ficado tão espalmada ficou mais estranho. Eu posso aqui, sei lá, tentar deformá-la aqui um pouco, uma coisa assim. Mas o facto de eu ter colocado aqui ela muito assim achatada, também ficou um bocado estranho. Essa não seria a forma mais correta. Ok? Porque depois parece que a própria bola não sofre com o impacto. E depois como eu fiz aqui. Na verdade, o ideal seria aqui eu redesenhar esta forma geométrica, ok? Isto seria o ideal. Ou pelo menos chegar aqui e, por exemplo, tentar. Um exemplo muito prático. Vou só apagar aqui este frame, vou voltar a copiar este daqui. Um exemplo muito prático seria, por exemplo, eu chegar aqui. Deixa-me lá só. Aqui assim, tem de ser mais ou menos aqui assim. Vamos puxar aqui. Ela depois aqui já tem de ficar mais acima. Exato.
Pronto, ela aqui, o ideal seria que ela me ficasse uma coisa mais achatada mesmo, assim, como se ela tivesse batido, não é? Mas que não ficasse inteiramente para dentro aqui, porque nenhuma bola, quando bate numa superfície, ela não fica nunca inteiramente, ela fica só espalmada, talvez aqui mais na parte de baixo. Ou seja, isto tem de ficar uma coisa mais assim. Então aí nós já temos aqui um processo de, opa, então. E no caso aqui ainda podia fazer aqui outra coisa, que era, eu podia esticá-la mais, né? Porque o material da bola estica. Pronto, e agora vamos tentar ver como é que isto fica como um todo. Pronto, agora ficou relativamente melhor, ficou mais interessante e tudo. Agora, o que é que eu poderia ainda acrescentar aqui? Pronto, eu podia, como vos tinha dito há bocado, eu podia vir aqui a estas formas e só para dar aqui uma considerada na animação, eu podia simplesmente aqui esticar ligeiramente a bola no ato de aceleração. Estão a ver? Eu aqui podia esticá-la mais um bocado, que é para dar aqui uma dinâmica maior à bola e dar aqui um ênfase ao ato de aceleração, ok? E aqui novamente. Pronto, mas para todos os efeitos, como vocês viram, mesmo no ato anterior, que eu tinha mostrado aqui, agora já estou aqui a começar a refinar a minha própria animação, aquilo que eu tinha já era o suficiente para ter ali uma animação interessante. Eu agora estou aqui a acrescentar valor à minha animação, exatamente para que isto fique muito mais interessante. Eu estou a virar a esfera só para a bola, só para ser mais fácil, ok? Não, não é por nada não. Só para ser mais fácil de fazer aqui a forma geométrica para me orientar ali. Pronto, o que é que acontece? Lógico, aqui o exato momento antes do impacto, seria aqui o momento em que ela basicamente teria uma forma muito perto da original, ok? Que é para ela depois fazer este impacto e, opa, subir novamente. E pronto, ela aqui, eu poderia aqui voltar à mesma lógica, à mesma estratégia de esticá-la um pouco mais, ok? E agora, porque é que seria importante que aqui, por exemplo, ela começasse a perder aqui a forma oval e a ganhar a forma, desculpa, sim, a perder a forma oval e a ganhar a sua forma original? Por uma razão simples. Porque tecnicamente a lógica seria que aqui nesta curvatura ela desacelerasse. Eu aqui é que não fiz isso. Mas a lógica seria que ela, quando viesse aqui ficava assim, e aqui, se vocês repararem, ela poderia dar uma desaceleradazinha. Como é que eu poderia acrescentar essa desacelerada? Simples. Ela vem aqui, ela está aqui, e quando vem, antes de ir para aqui, eu podia, por exemplo, colocar aqui um frame entre estes momentos, ok? Por exemplo, aqui assim, certo? Onde, tecnicamente, não seria nem o 14 nem o 15, seria, por exemplo, um frame que eu poderia chamar de, sei lá, 14B, ou neste caso passaria a ser o frame 15 e o outro seria o frame 16, como é óbvio. Ou o quadro. Onde aqui nesta posição, reparem, aqui está numa, esta aqui ficaria mais aqui no meio e aqui ela estaria aqui. Porquê? Porque isto vai dar a sensação de desaceleração. Eu agora teria de puxar esta ligeiramente mais para o lado. Então eu aqui já consigo ter uma sensação de desaceleração. Reparem aqui, ela vai começar a acelerar e depois ali ela desacelera, reparem. Não se está a sentir muito, tenho de fazer isto mais acentuado. Ok, vou ter de puxar, se calhar, aqui no 15 mais para cá. Vou ter de acrescentar outro frame. Copiar. Vou ter de chamar isto 16 e este 17. Que é para então aqui no 16 eu aqui sim tentar dar aqui... Pois, mas é que eu tenho de fazer este aqui mais encostado, porque senão depois perde-se mesmo o facto da desaceleração. Tem de ser mais aqui assim. A ideia que nós queremos fazer é com que ela desacelere gradualmente, não é? Portanto, também não posso fazer uma coisa muito abrupta, senão depois perde o sentido. Ok? Eu posso até colocá-la mais aqui assim, quase a ser cortada. Deixa-me só puxar isto mais para cima, porque depois também acaba por conta do movimento. Lá está, aquilo que eu vos tinha dito há bocado. Como o movimento é mais detalhoso, é importante que ela não oscile muito para cima e para baixo, senão isso vai-se notar, não é? Então, ou seja, daí a guideline ser muito importante nesta situação. Pronto, ela aqui já vai começar a dar a princípio aqui à curvatura, portanto vamos ver como é que isto ficou.
Viram? Já se nota ali um desaceleramento, estão a ver? Mas, no entanto, o que é que acontece? Neste momento daqui, tendo em conta que eu quero que este momento seja uma continuação deste, ela não pode vir tão rápido. Então eu vou ter de puxar ligeiramente mais para trás, esta aqui um pouco ainda mais para trás, que é para então ela a seguir dar início à sua aceleração acentuada. Estão a perceber? E aí sim, ela vai acelerar bruscamente. E agora ficamos com uma coisa assim. Se vocês repararem, ela ali começa mais devagar e depois acelera. Estão a ver? Já se nota aqui uma diferença brutal na nossa animação. O que é que nos falta então aqui acrescentar? Bom, nós conseguimos aqui fazer um pouco de aceleração, desaceleração, squash and squash, que era aquilo que era pretendido no vosso exercício. Agora, o que me falta fazer aqui para acrescentar aqui algo mais interessante ainda é criar uma sombra. Como é que eu faço isto, malta? Eu podia fazer isto de várias maneiras. Eu posso utilizar aqui o próprio frame para fazer isto. Só preciso ter cuidado que é para não ficar em cima da bola. Malta, eu precisava de fazer isto aqui. Eu podia fazer isto aqui de várias maneiras. Eu podia chegar aqui, dar aqui assim um... Deixa-me lá ver aqui. Por exemplo, trabalhar aqui o hardness, sei lá. Espera, estou aqui no... Ok. Ok, por exemplo, eu podia vir aqui e fazer, por exemplo... Não precisava fazer uma sombra exatamente. Como ela aqui está muito longe, basta-me fazer uma coisa que... Eu prefiro até mesmo trabalhar aqui com uma... Não, eu vou fazer aqui paciência. Vou colocar aqui a linha mais abaixo, que é para ela ser a sombra, a orientação da sombra. Deixa-me só vir aqui, ver onde é que ela bate, que é porque a sombra tem de ficar ali, alinhada com isto, ok? Então, no caso aqui, eu podia muito bem vir aqui. Isto é perigoso fazer, mas eu podia muito bem vir aqui. Pois eu gosto de fazer linhas à parte porque isto vai se tornar mais difícil aqui de eu trabalhar a opacidade e por aí fora, mas vai dar certo, ok? Aqui eu até posso agora. Sempre que é que eu gosto. Não, eu vou fazer como eu costumo fazer, porque se é para vos dar um exemplo, vou-vos dar um exemplo como deve de ser. Ok? No caso aqui, o que é que eu faria? Eu iria colocar aqui uma layer, chamar-lhe a sombra 2 ou sombra 1. Ok? Esta layer, numa primeira instância, vai estar ativa para todas. Então o que é que eu vou fazer? Vou selecionar de um lado ao outro com o Shift, desseleciono a sombra 1. Pronto, agora ela já não está ativa para nenhuma. Venho aqui ao primeiro frame onde supostamente aparece a sombra e vou dar a visualização. E agora sim, eu posso vir aqui e trabalhar isto. Espera lá que eu, entretanto, aqui andei demasiado para trás e perdi aqui um pouco a guide. Ok? Então venho aqui, onde a sombra aparece e vou desenhar aqui uma sombra, mais ou menos ali na linha, não tem de ser exatamente. Vou-lhe dar aqui um transformzinho, que é para eu poder aqui achatar mais a minha sombra. Ok? Agora qual é a vantagem de eu estar a fazer aqui? Porque é que eu quero fazer isto numa layer à parte? Porque agora eu posso simplesmente chegar aqui, replicar esta layer e chamar-lhe de sombra 2. Ok? Qual é a grande questão que existe aqui, malta? Eu costumo fazer isto, que é... Isto vai começar a ficar aqui muito estranho. Eu posso só puxar isto para cima, estão a ver, e ficar aqui assim, ou posso fazer uma coisa que é a forma que eu prefiro trabalhar, que é chegar aqui, Ctrl G, para agrupar, e vou colocar animação principal. Ok? E agora vou criar aqui outra pasta e vou colocar sombra. E agora vou puxar as sombras todas lá para dentro. Pronto. E agora fica muito mais fácil de eu poder trabalhar sem as coisas todas ali no meio. E continuo a ter a layer ativa num e a layer ativa no outro. Ok? Vou puxar isto só então mais para o lado. Como tecnicamente ela estaria aqui no mesmo sítio, eu só preciso de chegar aqui e arrastá-la um pouco mais para o lado. Como vocês podem ver, ela só mexeu no lateral. E agora eu vou neste frame, vou copiar esta sombra e vou-lhe chamar sombra 3. Agora reparem num pequeno detalhe. O que é que acontece aqui? Na sombra 3, a nossa bola já está ligeiramente mais abaixo. Então eu tenho de ter muito cuidado com isso, porque quer dizer que a sombra da minha bola vai precisar de começar a ganhar um ligeiro aumento. Então eu começo a ter aqui do mesmo tamanho, do mesmo tamanho. Muito cuidado aqui para garantir que ela fique na mesma posição. Ok, vamos nos tentar guiar ali com o intermédio. E agora reparem que isto é uma coisa que se vai notar muito pouco enquanto ela está aqui longe, mas quando ela estiver perto vai-se notar mais, ok?
sombra 4. Lembrando sempre que, como é óbvio, quando ela estiver perto, vai haver um momento em que a sombra vai ficar grande, mas depois vai haver outro momento em que a sombra vai voltar a ficar mais pequena, que é o momento em que ela se aproxima do nosso chão, né? Portanto, vou colocar mais ou menos assim aqui. Aqui a sombra fica sempre na linha do chão, portanto ela não vai ficar aqui a rodar nem nada do género. Portanto, ó, reparem, temos aqui, estão a ver, ó, a sombra aumenta. E agora aqui neste frame ela ainda está grande, mas no frame a seguir ela vai ter de começar a ficar pequena porque a bola já começa a ficar mais perto do chão. Ok? Então, aqui no caso, eu posso ainda, até posso deixá-la ligeiramente maior, só uma coisa muito pouco perceptível, só para fazer aqui uma diferenciação mínima, ok? E agora aqui, como ela já vai estar aqui, a sombra dela tecnicamente ainda está grande, mas é como todos os objetos, eles quando se aproximam de algo, a sombra começa por ficar grande, não é? Vem lá a grande e depois a seguir ela diminui do tamanho. Estas sombras são um bocado difíceis de fazer, mas não é nada que não se consiga. Ok? Isto ele está a passar cá para o fundo, é normal. Talvez aqui, como podem ver a sombra, como o objeto já está a mudar de posição, obrigatoriamente a sombra já começa a ficar mais pequena. Estou a ver, porque o alinhamento, se vocês até repararem, vou puxar só esta linha, olhem aqui, o alinhamento da sombra não pode passar mais do que isto, por causa da posição do objeto. Portanto, a gente deixá-lo mais ou menos ali é o ideal, ok? Ah, mas Bruno, fica estranho. Fica, mas é mesmo assim. Depois vocês vão ver que vai fazer toda a diferença no final da animação. Ativar isto aqui. Pronto. Agora aqui eu posso literalmente pôr aqui a sombra por baixo do meu objeto. Voltamos àquela questão. Vamos tentar ver mais ou menos aqui. É mais ou menos isto. Ah, mas aqui não está. Não foi mal. Eu posso puxar sempre um bocado mais para lá, mas vou deixar assim. Ok. E agora quando eu venho para aqui, eu só preciso de replicar isto. Sombra 8. Ativar. E agora é uma parte em que a sombra volta a ficar grande porque ela vai ocupar todo o nosso objeto quase que por inteiro. Ok? Pronto. Neste sentido, agora eu venho aqui, está aqui, pumba, estão a ver? Sombra ali a acompanhar e agora o objeto salta. Pronto, agora o objeto salta. Eu agora podia utilizar aqui uma jogada, mas eu não gosto muito de fazer isto, de reutilizar frames, porque isso às vezes pode correr mal. Então eu prefiro simplesmente chegar aqui, copiar um frame em concreto, né? Enganei. Copiar um frame em concreto, que é o que antecede a este frame aqui. Venho, por exemplo, copiar aqui o frame 7, dou-lhe o nome de frame 9 e ativo mesmo aqui na próxima propriedade. Qual é o problema? Mas porquê é que eu estou a fazer isto? Já agora, só para desvendar aqui. Eu estou a fazer isto por causa simplesmente das dimensões da bola, ok? Só para facilitar aqui, porque a bola à partida quando sobe vai com as mesmas dimensões de quando desceu. Portanto, aqui eu posso reaproveitar a sombra nesse sentido. Portanto, se eu copiei o 6 há bocado agora, se eu copiei o 7 agora posso copiar o 6. Qual é o problema? Como a animação inicial estava lá atrás, ela vai sempre parar lá atrás. Portanto, eu depois tenho que ter o cuidado de poder vir acertá-la aqui. É um bocado chato, mas enfim, faz parte. Está a ver se isto está mais ou menos no mesmo tamanho. Está aqui mais ou menos. Está quase aqui do mesmo tamanho. Ela pode ficar um bocadinho mais para lá que não se perde nada. Ok. E aqui vamos então ao 5. Ok, vamos aqui a ativar. Eu até podia quase que desativar aqui a linha de baixo, mas não o irei fazer. Para não correr riscos de depois a sombra sair do sítio. Ora, 5, 4. Ok, portanto, aqui, aqui, aqui.
Ok. E agora aqui no... Já nem sei qual foi que eu copiei, já me perdi. Mas acho que tinha sido o 4. Deus. Vocês podem ver, basicamente, nós já retomamos aqui o tamanho original, que é a mesma coisa aqui para a posição da bola. Está praticamente ali na mesma linha da posição original. Ok. E vamos aqui dar aqui para a sombra 14. Vamos acabar por ter aqui ao fim e ao cabo o mesmo número de sombras, como é óbvio que temos de bolas, né? de bolas, de frames da bola. Agora, a sombra vai ter aqui uma particularidade muito boa, que ela vai nos ajudar aqui. Agora já vou utilizar porque a sombra praticamente já tem o mesmo tamanho. Ela vai nos ajudar aqui também a ver a aceleração e a desaceleração do objeto. Porque como a sombra vai acompanhar sempre o objeto, eu basicamente aqui vou ter a premissa de conseguir perceber quando é que o objeto está mais rápido e mais lento também por conta da ajuda dessa mesma sombra, não é? Vamos aqui só para... 16, eu acho que isto aconteceu qualquer coisa, espera aí. Não, está certo. Aqui vamos aqui ativar aqui a sombra. Não me perguntem porque é que o Photoshop faz isto, porque é que ele manda sempre a sombra lá para trás. Porque eu não tenho bem a certeza ainda porque é que isso acontece. Não sei se tem a ver com predominâncias do próprio... da própria posição inicial, enfim, não entendo. Ok, e portanto, tecnicamente, ela já vai estar aqui. Ok, pronto. Vamos ver então como é que isto ficou. E cá está, a nossa esferinha. Lógico que agora vou tirar estas linhas todas, que é para nós conseguirmos perceber isto. Vou minimizar isto aqui de lado. Ok. Vou apagar aqui as minhas guidelines, o chão eu vou deixar, ok? Então, basicamente, nós temos aqui a nossa animação. E cá está. Uma coisa simples, nada do outro mundo. Sim, lógico, nada do outro mundo para mim. Eu sei que já administro algum, já trabalho com isto há algum tempo, portanto, por isso é que eu digo nada do outro mundo. Mas sim, mas tecnicamente é uma coisa simples comparado com outras coisas que eu acredito que vocês vão chegar a conseguir fazer. E isto basicamente era o exercício que vocês tinham de fazer. Nós aqui utilizamos a aceleração, desaceleração, esticar e encolher. E conseguimos fazer aqui uma animação bem simples. Eu agora posso brincar aqui um pouco. Eu posso, por exemplo, vir aqui e puxar, por exemplo, a linha do chão ligeiramente mais para cima para dar a sensação que ela não está tão em cima da parede. Ok? E agora aqui eu consigo. Pronto, agora o que é que acontece? Pelo facto de eu ter mexido aqui na linha, reparem aqui o problema que acontece é que ela aqui só a meio é que me muda a posição. Portanto, eu vou ter de vir aqui puxar mais para cima com todas selecionadas e mesmo assim eu não sei se ela fez essa mudança. Pois ela está aqui a saltar em algum lado. Deixa-me só confirmar. Exatamente. Agora eu vou ter de vir aqui. Eu vou ter de puxar o som mais para baixo aqui. Ok. Assim ela fica, acho que fica igual. Exatamente. Pronto. E cá está. A nossa animaçãozinha. Simples, clara e sem qualquer tipo de problema. Nós depois vocês podiam exportar isto como imagens, podiam exportar isto como vídeo e levar diretamente para o After Effects, fazer a montagem, porque não faria sentido nenhum vocês mandarem-me aqui as imagens para eu poder correr, ter de correr estas imagens todas, isso seria lógico. Está bem, meus queridos? Este era o exercício que eu queria que vocês fizessem hoje, portanto aqui com esticar, encolher, aceleração, desaceleração, uma coisa muito subtil e uma sombrazinha complementar, ok? Espero que tenham aprendido alguma coisa e até à próxima aula.